Na mesma cena, Paul estava conversando com alguém ao telefone, e a pessoa do outro lado dizia a ele que havia feito um investimento. Ele ficou surpreso com isso, pois realmente havia resolvido seu maior problema financeiro em sua viagem de negócios. A pessoa do outro lado, chamada de Blue, o parabenizou pela conquista. No entanto, Paul lembrou como seu pai havia se oposto aos seus negócios, chegando ao ponto de bloquear todos os seus cartões e recusar-lhe dinheiro. Isso forçou a pedir dinheiro emprestado de parentes, mas eles também se recusaram, pois seu pai havia compartilhado sua situação com todos. De volta ao presente, Paul estava determinado a seguir em frente, e Blue o apoiou em sua decisão, dizendo-lhe para acreditar em si mesmo. Nesse momento, Paul a lembrou de que ela estava falando apenas sobre si mesma e perguntou sobre uma reunião a qual ela havia mencionado anteriormente. Blue respondeu que a reunião deveria ser uma festa normal, mas um de seus colegas a surpreendeu com seu conhecimento de avaliação de relíquias, que era tão bom quanto de seu mestre. Ao ouvir isso, Paul ficou um pouco surpreso e perguntou se ela realmente estava interessada em alguém. Isso levou Blue a imaginar como seria o rapaz em quem ela estava interessada. Blue então perguntou a Paul se ele também não estava interessado em alguém, mencionando alguém que confiou incondicionalmente nela e gastou dinheiro por causa dela. Paul ficou confuso e perguntou quem lhe disse que ele estava interessado nessa pessoa. No entanto, eles não sabiam que estavam falando da mesma pessoa, o protagonista. Blue foi interrompida por sua mãe, que disse a ela que era hora de ir embora. Antes de sair, a mãe lembrou Blue de que o Sr. Cão representava a família Cão, que se tornaria acionista de seu museu no futuro. Blue concordou relutantemente, mas não parecia feliz com essa decisão. Em seguida, a história se move para o protagonista, que estava chegando aos dormitórios. Ao entrar, ele percebeu que seu amigo estava doente e lhe perguntou o que estava acontecendo. Seu amigo explicou que estava com febre e pediu ao protagonista para cobrir seu turno no trabalho naquela noite. Ele concordou em fazê-lo por $50, já que não tinha mais nada para fazer. Enquanto procurava o uniforme, o protagonista percebeu que Gucci trabalhava no turno da noite no museu, 7 noites por semana, e que Shoton e Yu não podiam substituí-lo devido ao medo de Gucci da escuridão. Portanto, ele se viu obrigado a ajudar seu amigo. Saindo do local, o protagonista diz ao seu companheiro de quarto que estava indo trabalhar, e ele deveria ficar para descansar. Seu amigo o apoia dizendo que ele deveria sair de uma vez por todas e visitar o museu de Yangyang. O protagonista, que já estava lá, substitui seu amigo e nota que não há ninguém no museu naquele dia. Ele verifica seu telefone e se pergunta por que não gastar algum dinheiro em streamers. Enquanto o protagonista estava gastando seu dinheiro, um carro aparece e 2 pessoas saem do carro. Parece que o homem que saiu do carro é o Sr. Cão, que pede ao guia do museu para acompanhá-lo. O guia indica o caminho, mas o protagonista está distraído em seu telefone, o que o Sr. Cão percebe. Ele pergunta ao guia se eles contrataram uma pessoa cega para trabalhar no museu, já que o protagonista nem sequer se levantou para cumprimentá-lo. O protagonista finalmente se levanta, se desculpa e dá as boas-vindas a eles. O Sr. Cão pergunta se o protagonista é um estudante universitário que trabalha temporariamente no museu, o que surpreende a funcionária do Sr. Cão. Ela comenta que o protagonista parece mais adequado para ser um guarda de segurança. O Sr. Cão concorda e menciona que a desculpa do protagonista parece insincera. O protagonista responde que na escola aprendeu a não julgar as pessoas pela aparência, ou seja, a não julgar um livro pela capa. O Sr. Cão parece impressionado com essa resposta, mas ainda está descontente e pergunta se o protagonista planeja dar lições a ele. O protagonista nega e diz que ele também é um indigente. Como o protagonista foi desrespeitoso, ele pede ao guia que não queira mais vê-lo no museu a partir do dia seguinte. No entanto, o guia explica que eles precisam de pessoal e vão continuar trabalhando juntos. O Sr. Cão fica furioso e diz ao guia para calar a boca, questionando quem o protagonista pensa que é. Ele afirma que o protagonista deve ser retirado imediatamente. O protagonista concorda com o Sr. Cão e o segue pelo caminho, pois o diretor o está esperando. Enquanto observa de longe, o protagonista percebe que o guia mencionou o nome do diretor, Jay, o que o faz pensar que o museu pertence à família John, ou seja, a família da Briga Azul. Portanto, ele decide entrar e falar com ela. Segundo andar, o Sr. Cabo é recebido pelo diretor G, que o cumprimenta e aperta sua mão, dizendo que está feliz que ele queira contribuir para a preservação da história, e sua família está encantada com ele. Chamando a Peleia Azul, ele diz a ela que deve mostrar o museu a ele, o que ela aceita. No entanto, quando Peleia Azul passa por ele, seu pai diz que o investimento do Sr. Cão é muito importante, e eles contam com ele para que seja um sucesso. Com isso dito, Peleia Azul diz ao Sr. Cão que ele precisa segui-la,
pois ela mostrará os tesouros de seu museu. Ao se deparar com uma pintura, Peleia Azul diz a Sr. Cão que esta é a única com a caligrafia do deus da poesia e a única em seu gênero. Em 200 palavras, o poema fala da tristeza de se separar de um amigo. E se você olhar de perto a imagem, pode sentir as emoções do poeta ao escrever o poema. No entanto, podemos ver que Sr. Cão não está interessado nas pinturas, mas sim na garota. Ela percebe isso imediatamente e tira sua mão de cima dela, perguntando o que ele está fazendo. Ele se desculpa, dizendo que ela é tão bonita que não pôde evitar. A garota percebe que ele não está interessado nos artefatos e pergunta por que investiu no museu. Ele responde que gastou seu dinheiro no que queria. Ela fica chateada e comenta que se ele soubesse um pouco mais sobre o assunto, perceberia que os artefatos não valem o que custam. Pergunta por que seu pai aceitaria um investimento. Ele responde que se ela tem uma qualidade única que nenhuma outra mulher tem e ele gosta disso. Ele diz que vai mostrar a ela como é o mundo real e oferece comprar o museu por 600 milhões de dólares com a condição de que ela se case com ele. No entanto, o pai dela acha que é muito e ela mesma diz que nunca se casará com ele. Ela pede ao pai que o mande embora, mas ele está pensando nos 600 milhões e diz a ela que precisa contar a verdade. Ele revela que, após 2 anos consecutivos, o museu de Yangyang não pode mais funcionar e está à beira da destruição. Ele diz a ela que o Sr. Cão não está lá para investir, mas para comprar o museu. A garota fica chocada e pergunta ao pai o que ele disse. Mas o Sr. Cão está atrás dela e diz que sabe que ele tem procurado um investidor por muito tempo e que ele é a última esperança. Ele se dirige ao pai dela e diz que não se preocupe, pois sua filha terá uma vida melhor se casar com ele. No entanto, a garota se aproxima de sua mãe e pergunta se ela a ama. Vender a esse homem. Mas sua mãe simplesmente se desculpa com ela, já que ela não serve para nada e, por isso, diz a ela que deixa a decisão em suas mãos para que ela tome a decisão correta. Seu pai também diz a mesma coisa, que ele também não quis dá-la em casamento dessa maneira, mas se não venderem o museu ao Sr. Cabo, estão em quiebra. No entanto, seu pai não se conformou em dizer apenas isso, já que continua dizendo a mesma coisa que a maioria desses artefatos é comprada por distribuidores e colecionadores, com lucros baixos, ou são vistas no mercado negro, o que deixa esta aturdida. Mas lembra que quando era pequena dizia ao seu pai que seus artefatos eram preciosos, e mesmo quando via um artefato, podia ver quem o fez. Além disso, ela mesma não concorda com as pessoas que compram ou vendem artefatos no mercado negro, pois pensa que os ricos não valorizam os artefatos, pois só falam em ganhar dinheiro com eles e acham que, se tem dinheiro, podem conseguir tudo. Mas, claramente, há muitas coisas neste mundo que o dinheiro não pode comprar. Ou era o que ela pensava, pois quando se deparou com a crua realidade, percebeu que tudo é tão frágil diante da realidade. No entanto, o Sr. Cabo, ao ver a garota pensativa, lhe diz que não se preocupe, pois será bom com ela após o casamento, dizendo que, se ela lhe der um filho, comprará outro museu. A garota, ao ver que não tem outra opção, acaba aceitando, pois sabe muito bem que, se não aceitar, o museu irá à falência. Portanto, ela diz a todos que entendeu o que está acontecendo e, portanto, aceita. O pai, aproximando-se dela, diz que ela cresceu muito e, por isso, está muito orgulhoso dela e, portanto, deve assinar o contrato agora para que tudo comece. Depois de um tempo, trazem o contrato, e o guia que estava lá diz que o acordo entrará em vigor após a assinatura de ambas as partes e não pode ser alterado. O pai da garota diz que não há problema com isso, pois o Sr. Cabo é muito generoso. E, se não tiverem problemas com o contrato, o Sr. Cabo diz que sua filha ficará muito feliz em se casar com ele. Dito isso, a mãe da garota lhe passa uma caneta para assinar, algo que ele parece muito feliz ou ansioso para que aconteça. No entanto, a garota claramente não quer assinar de jeito nenhum, já que pode ser vista até com lágrimas nos olhos. No entanto, eles acabam ouvindo os deuses, já que, quando ela estava prestes a assinar, o protagonista aparece na cena, perguntando o que ouviu sobre alguém comprando o museu. Claramente, todos ficaram surpresos com isso, mas a que mais ficou surpresa ao ver o protagonista foi a Peleia Azul. O Sr. Cabo se surpreende ao falar com o protagonista, mas, como eles têm suas diferenças, ele chama imediatamente a segurança para que tirem o protagonista dali. No entanto, o protagonista diz ao Sr. Cabo que trabalha como guarda de segurança no museu durante a noite. O protagonista é quem ocupa esse cargo, o que faz com que o Sr. Cabo fique muito bravo e tente chutá-lo. No entanto, o protagonista se defende dando um tapa nele. O Sr. Cabo recebe o que merece, do chão, pergunta ao protagonista como ele se atreve a bater nele,
ameaçando que o fará perder o emprego e o processará. No entanto, o protagonista não dá ouvidos às suas palavras e simplesmente se aproxima da Peleia Azul para enxugar suas lágrimas, deixando-a muito envergonhada. O pai dela fica um pouco confuso e pergunta à filha se ela conhece o protagonista, ao que a garota responde que seu nome é Linjin e que foi seu colega de classe. Isso faz com que o pai pergunte por que um rapaz da idade dela deveria se concentrar em seus estudos e não se tornar um guarda de segurança. Como o protagonista não entende o que está acontecendo, ele o deixará ir, mas terá que se desculpar com o Sr. Cabo e pagar pelo que fez. No entanto, enquanto pai e filha conversam, o protagonista lê o contrato e o quebra, o que surpreende a todos. Agarrando o contrato, o Sr. Cabo pergunta ao protagonista o que ele fez, mas o protagonista não o fez por nada, já que oferece a ele $1 bilhão pelo museu. Isso faz com que o Sr. Cabo deboche do protagonista, dizendo que ele está falando bobagem e perguntando como um simples guarda de segurança pode ter tanto dinheiro. Ele diz que, se ele realmente o comprar, comerá o chapéu. No entanto, o protagonista rejeita a oferta, dizendo que a última pessoa que disse isso perdeu e não cumpriu sua promessa. Os pais da Peleia Azul, ao ouvirem a oferta do protagonista, ficam surpresos e perguntam a ela se o protagonista é rico. No entanto, a garota aparentemente não sabe nada sobre o protagonista, pois diz à mãe e ao pai que não sabe se ele é rico. Por outro lado, o Sr. Cabo liga para Qin Jian para dizer a ele que há um idiota no Museu Jianyang que está causando problemas. Portanto, ele diz a ele para levar algumas pessoas lá para dar uma lição no protagonista. Mas enquanto o Sr. Cabo estava falando, a Peleia Azul se perguntava o que o protagonista estava fazendo lá, já que ele não deveria estar lá. No entanto, o pai da Peleia Azul se aproxima do protagonista e diz a ele que, obviamente, o protagonista está lá por sua filha e que não dirá nada. Ele diz que, se puder garantir $1 bilhão, o primeiro pagamento deve ser de pelo. O solo consiste em apenas 4 palavras, que são compra para minha filha. No entanto, o Sr. Cão, ao ver o protagonista segurando o contrato, diz a ele para não fazer isso, pois pode dizer que não tem dinheiro e sair. No entanto, o protagonista mais uma vez ignora suas palavras, enquanto lê o contrato e se sente mal, pois está prestes a tratar a garota como um objeto, e tudo isso parece muito estranho e perturbador. E isso só acontece com ele. No entanto, ao olhar o artefato que a garota estava mostrando anteriormente ao Sr. Cão, ele percebe o grande significado que ele tem. Na verdade, ele possui um grande poema escrito nele, que diz que o sol poente se estende sobre os salgueiros murchos, sopra um vento suave e a sombra está encharcada de lágrimas. Aproximando-se do Sr. Cão, ele percebe que o artefato possui um grande poder, o que deixa todos confusos, ou melhor, eles não entendem o que o protagonista está fazendo. No entanto, eles ficam surpresos quando o protagonista menciona que quer mudar o contrato. E como o protagonista quer mudar o contrato, ele se aproxima de alguém para pedir que faça isso rapidamente. O guia lhe diz que lamenta, mas não pode mudar o contrato. Enquanto isso, o pai da garota de olhos azuis diz ao protagonista que não ouse pagar um centavo a menos. No entanto, o protagonista diz que só quer gastar esses bilhões para comprar o museu, e os artefatos não estão incluídos no custo. Ele diz que essas pinturas, caligrafias e artefatos armazenados no museu não têm preço, não podem ser medidos em dinheiro e, portanto, ainda pertencem à família. Aproximando-se da garota de olhos azuis, ele diz que Yaidon respeita e ama sinceramente esses artefatos. Portanto, o direito de usar o museu e eliminar os artefatos deve ser da garota de olhos azuis. Além disso, ele diz que ele será o maior acionista com o direito absoluto de tomar decisões, e a garota de olhos azuis será a proprietária do museu de Yangyang. Ele filma o contrato em nome dela com um sorriso coquete e diz a ela que, se precisar de dinheiro para o museu, deve ligar para ele, e se tiver algum problema pessoal, também deve ligar para ele. Isso faz com que a favorabilidade dela aumente em mais 20%. No entanto, quando o protagonista passa o cartão de crédito, ele tem sucesso. Aqui, eles mostram como o protagonista gastou bilhões de dólares, deixando todos boquiabertos, imaginando quão rico o protagonista deve ser. Apenas o Sr. Cão está aterrorizado, pensando como o protagonista pode gastar bilhões assim. Ele se pergunta se o protagonista é tão rico quanto parece. Outra pessoa que está visitante era a garota de olhos azuis. Aproximando-se do protagonista, ela pergunta por que ele fez isso. O protagonista sorri e diz que comprará todos os artefatos que restam na China, lembrando-a de que seus artefatos são tesouros que pertencem ao povo chinês. O Sr. Cão ouve isso e diz que o protagonista acabou de comprar um museu em Yangyang, cuja coleção completa vale mais de $500 milhões,
e ele ainda fala sobre trazer de volta artefatos do mundo. Ele sugere que, se o protagonista está tão interessado, deveria comparecer ao leilão no Japão no próximo mês, onde encontrará pinturas de milhas de montanhas e rios, estátuas de cristal da deusa da misericórdia, e cada uma delas vale mais de $1 bilhão. Ele sugere que o protagonista vá e tente comprar tudo lá, em vez de apenas falar sobre isso. O protagonista concorda e diz que definitivamente irá ao leilão. Fora do museu, o assistente do protagonista pergunta ao Sr. Cão se eles devem causar problemas para o protagonista. No entanto, o Sr. Cão nega e diz que só quer causar conflito. Nesse momento, o Sr. Cão recebe uma ligação, perguntando sobre a compra do museu. Ele diz que é o primeiro passo no projeto de coleção de artefatos da Ásia Oriental de Gran Kameda Saivadzou. Ele menciona que não podem perdê-lo de vista. No entanto, o Sr. Cão diz que tudo estava indo bem no início, mas de repente um idiota chinês apareceu do nada e comprou o museu. No entanto, ele diz que não precisa se preocupar, pois conseguiu que o protagonista vá ao leilão no próximo mês e terá a oportunidade de fazê-lo pedir desculpas pessoalmente. Finalmente, eles mencionam que depois de assinar o contrato, o protagonista se tornou o maior e único acionista do Museu de Yangyang. Tanto o pai quanto a mãe da garota de olhos azuis agradecem ao protagonista e o convidam para comer algo em agradecimento. No entanto, o protagonista recusa, dizendo que está no turno da noite e não está com fome. Isso aumenta a favorabilidade dele em mais 10%. Enquanto o protagonista sai, a garota de olhos azuis o para e pergunta se ele realmente vai para o Japão no próximo mês. O protagonista confirma, e ela o acompanhará quando chegar a hora. Aqui então vemos que a personagem de cabelos azuis começou a mostrar interesse pelo protagonista depois que ele comprou o museu e a tornou a dona. E graças a tudo isso, vimos sua popularidade aumentar ainda mais. No entanto, no dia seguinte, o protagonista, que estava indo para a aula, nos conta que esteve de plantão no museu na noite anterior e que a garota de cabelos azuis conversou com ele até meia-noite. Mas quando ele menos esperava, ela acabou adormecendo involuntariamente. Agora, por causa disso, ele terá que se sentar com ela, já que não conseguiu dormir nada na noite passada. Bem, na noite anterior, tanto a Luz e a Gi quanto a ex-namorada do protagonista notaram isso e se aproximaram para perguntar ao protagonista o que estava acontecendo, se ele não tinha dormido bem na noite anterior. E como parecem muito preocupadas, o protagonista diz a elas que a falta de sono não é boa e que deveria voltar para casa e descansar. No entanto, a protagonista, um pouco ciumenta, pergunta a Gi se ela pode parar com essas ideias bobas, porque é claro que as aulas são importantes, e é por isso que ela sugere que o protagonista se sente ao lado dela na aula. De forma um tanto sedutora, ela argumenta que ele poderia deitar no colo dela para ouvir e descansar ao mesmo tempo. No entanto, o protagonista acaba rejeitando essa proposta, perguntando por que ela está se apegando a ele novamente, questionando se ela não se lembra do que dissera antes. Antes que o protagonista possa terminar a frase, ela o interrompe e diz que se lembra de tudo, mas não pode evitar, porque está profundamente apaixonada por ele. Ela não se importa se ele é rico ou não, ela só quer recomeçar, mostrando uma grua. Diz a ele que valoriza e corrigirá seus erros do passado. O protagonista pensa consigo mesmo que ela já fez 999 dessas gruas antes, mas a jogou fora, então deve ter ficado muito chateada com isso. No entanto, agora, a grua que ela fez com as próprias mãos tocará o coração dele. Enquanto isso, podemos ver a popularidade dela aumentar para mais de 86%. No entanto, o protagonista percebe que ela está mentindo, porque, para ele, 86% não é igual a 100%. Ele sabe que ela não está totalmente apaixonada. Assim, o protagonista pensa que sua ex-namorada não é do tipo que se comove com gentilezas. Caso contrário, ela não o teria trocado por Alfonso. A única razão pela qual ela se agarra a ele é porque se sente muito sozinha. Enquanto o protagonista sai, vemos a rivalidade aumentar ainda mais, pois ela acredita que está ganhando terreno, e a ex-namorada do protagonista claramente está chateada com isso. Após a aula, as garotas ainda estão se agarrando ao protagonista, mas a que mais se destaca é Luz e a Gi, que sugere que ele pode ir para o apartamento dela e dormir lá sem problemas. No entanto, a ex-namorada do protagonista interrompe e diz a ela que ele não é seu namorado, então não é apropriado convidá-lo para dormir em sua casa. Mas ela simplesmente não entende, pois tem uma relação peculiar com o protagonista. Ela o convida e diz que ele é solteiro e não tem namorada, assegurando que cuidará bem dele. Mas agora, devido a essa discussão, as duas garotas começam a discutir sobre o protagonista. O protagonista simplesmente pede que parem de arrastá-lo, pois não quer se tornar famoso por isso. No entanto, nesse momento,
Um carro aparece do nada e o leva embora. Quando o protagonista se dá conta, está sentado no colo de alguém. Fico perplexo ao ver isso, pois me pergunto como o motorista conseguiu levar o protagonista tão rapidamente. Mas continuamos a história. No entanto, neste ponto, não sabemos quem é a pessoa que levou o protagonista. Foi a senhorita Chacha quem perguntou ao protagonista se ele estava ferido. O protagonista, ao vê-la diante disso, fica bastante surpreso com a situação, já que não esperava por isso. Antes disso, o protagonista pede à senhorita Chacha que acredita que ela vai se levantar, mas a senhorita diz a ele para tomar seu tempo e descansar um pouco, algo que o protagonista felizmente aceita, agradecendo a ela por chegar exatamente a tempo. A senhorita Chacha diz a ele que não precisa agradecer, pois considera isso como agradecimento por todas as suas doações. O protagonista concorda, achando justo. No entanto, a senhorita aproveita para pedir outra assinatura ao protagonista como parte do acordo que fizeram, já que ele lhe deu um carro como presente. O protagonista concorda em deixá-la assinar em certos lugares. Enquanto isso, a senhorita Yaya observa o protagonista e as garotas se afastando e se pergunta quem diabos é essa garota que o protagonista roubou na frente de todos. As pessoas que viram o carro dizem que é um Ferrari LF que vale cerca de 30 milhões de dólares. Alguns se perguntam como o protagonista, sendo apenas um garoto, conseguiu conquistar essa garota rica, enquanto outros acreditam que ela também deve ser rica e famosa. No entanto, todos eles estão errados. A Snow, o protagonista, fica chateada ao ouvir os comentários dos outros rapazes, sabendo que outras garotas ricas provavelmente vão se aproximar dele agora que sabem que ele é rico. E a Ji percebe a raiva de Snow e zomba dela, lembrando que antes ela ignorava o protagonista, mas agora não pode mais fazê-lo. Snow acredita que a Ji está apenas fanfarronando e não acredita nela. No entanto, ela se lembra de que o protagonista é simples e não sabe quanto tempo resistirá a tal assédio. Ela assume uma postura firme, declarando que é a ex-namorada do protagonista e que ele só pertence a ela. Sua popularidade aumenta ainda mais com essa declaração. Enquanto isso, o protagonista recebe muitas notificações do sistema, informando que o nível de favorabilidade de Luxin aumentou para mais de 90%, desencadeando um nível de contra-ataque. Ele fica surpreso e pergunta o que está acontecendo. O sistema informa que 800 mil unidades da moeda do jogo foram gastas em sua ex-namorada, e 10% desse valor foi transferido para sua conta pessoal. O protagonista fica surpreso com isso. Antes que ele possa processar tudo, o sistema envia outra notificação, informando que suas recompensas aumentaram em todas as estatísticas de nível atual. Sua força, resistência e destreza aumentaram, o que o deixa muito satisfeito. Além disso, ele recebe a oportunidade de escolher 3 habilidades adicionais de classe B: corrida de longa distância, domínio da natação e domínio da dança. O protagonista acha as habilidades de corrida de longa distância inúteis e escolhe o domínio da natação. O protagonista rapidamente sentiu como seu cérebro se encheu instantaneamente com conhecimento sobre natação, e os músculos do peito, costas e braços se fortaleceram. No entanto, enquanto ele estava pensando nisso, tanto ele quanto a senhorita Chacha estavam sendo observados por esse homem, que foi alertado por seu assistente de que estavam prontos para a reunião. Após essa reunião, podemos ver como todos os presentes estavam debatendo sobre o tema do protagonista, já que ele havia quebrado algumas das regras e, portanto, estava zangado. E, a propósito, ele é o presidente, que diz que a Universidade de Jance é conhecida por seu excelente ambiente e espírito de aprendizado. Um estudante e outras 2 garotas acabaram de iniciar uma confusão no campus, e seu relacionamento se complicou. Sua nova namorada começou a correr pelo campus a toda velocidade, e agora todo mundo sabe disso. O protagonista surpreende esse homem, que pergunta ao Sr. Shuki se esses garotos não são do departamento de literatura. Assim, o nome do garoto é Linjin, ou seja, nosso protagonista. O presidente diz a ele que o presidente anterior do conselho estudantil sempre o elogiou na frente dele e disse que o homem do departamento de literatura é uma pessoa séria e responsável, então ele tem grandes esperanças nele. No entanto, ele também repreende o protagonista por seu comportamento inaceitável e promete tomar medidas imediatas para puni-lo. O protagonista responde que seu conselho estudantil deve apoiar todos os estudantes universitários, admitir seus erros e prometer não infringir mais as regras. No dia seguinte, o protagonista está acompanhado por um de seus colegas, que diz que o conselho estudantil realmente passou dos limites ao obrigá-lo a limpar a piscina durante todo o semestre. No entanto, o protagonista não parece estar chateado e explica que as regras existem para a segurança e o bem-estar de todos na comunidade universitária. Além disso,
Sua amiga estava correndo em alta velocidade pelo campus, o que era justo. Enquanto o protagonista estava limpando a piscina, algumas garotas começaram a notar sua popularidade crescente e o número de garotas que se aproximavam dele. Enquanto ouvia isso, ele pensava que o protagonista era apenas mais um conquistador. No entanto, no momento em que terminou de pensar isso, ela sentiu um cãibra e se perguntou como era possível, já que havia feito um bom aquecimento antes de começar. Ela começou a afundar na piscina, pensando que estava prestes a se afogar. No entanto, os outros perceberam e o protagonista notou que ela estava em perigo. Sem hesitar, ele se lançou em sua direção. E o mais surpreendente de tudo não foi apenas sua prontidão em perceber o perigo e agir, mas também sua habilidade profissional de natação. O protagonista chegou até a garota, que ao vê-lo tocar nela, disse. Assim que a sorte lhe disse que não era sorte, mas o protagonista fez o mesmo, que se acalme e respire. Portanto, pede à garota que não se mova, pois a levará até a margem. No entanto, a garota, ao ver o protagonista nadar, se surpreende com ele, pois ele podia nadar tão rápido, até segurando-a com uma única mão. Mas agora, no momento, não lhe dá muita importância, lembrando-se do nome do protagonista. Ela pensa para si mesma que nunca esteve tão perto de um rapaz antes. No entanto, quando o protagonista tira a garota para a margem da maneira mais possível, diz a ela que tenha mais cuidado da próxima vez. E, claro, com essa ação, o protagonista plantou suas sementes na garota. Mas, como lasanha do protagonista, foi incrível e magnífico. As pessoas que estavam lá, olhando para o protagonista, diziam que ele é muito legal e rápido, pois ele acabará de quebrar um novo recorde. Dizem que eles têm todo o vídeo e querem publicá-lo na internet, passando pela menina marrom, que estava surpresa com o que o protagonista acabou de fazer. Olhando para a amiga, ela diz a ela que o protagonista é o cara que ela chamou de chato e parece ser uma boa pessoa. Ele até salvou sua vida e, além disso, é muito rápido. Por isso, perguntei a ela se ele não seria adequado para ela. Lembrem-se de que a amiga dela pergunta isso porque ela disse que estava procurando por um cara mais rápido do que ela. Sem mais delongas, podemos ver como ela reage ao ouvir o nome do protagonista. Seu pulso acelera, o que faz a amiga perguntar a ela por que ela está com o rosto tão vermelho. Outra pessoa que notou isso foi o cara anterior, ou seja, o cara que está apaixonado por ela, que também percebeu que a garota está apaixonada pelo protagonista. Mas, além de tudo isso, aqui nos apresentam como alguém postou o vídeo em que o protagonista resgatou a garota. E aparentemente esse vídeo se tornou famoso pelo simples fato de que o protagonista é muito rápido. E quando digo rápido, é realmente rápido, pois ele quebrou até o recorde que havia. No entanto, alguém que não ficou satisfeito com o feito do protagonista é o presidente, que, com raiva, diz que definitivamente o destruirá. A verdade é que não está claro por que ele sente isso, já que ele parece ter um ódio pelo protagonista. No dia seguinte, na festa dos estudantes, alguém argumenta que a festa dos estudantes foi organizada pelo conselho estudantil e que haverá um grande prêmio misterioso. O conselho estudantil decidiu investir muito nessa ocasião. Além disso, como o estudante e o Estado estavam lá, deixe-me dizer que ambos estavam incrivelmente bonitos. No entanto, Lucy diz ao ex-namorado do protagonista que ela está muito bonita naquele dia, mas é uma pena que o protagonista não esteja prestando atenção nela, pois ele está muito bem arrumado. Mas ela acha que será em vão. No entanto, em vez de ficar chateado com ela, ele agradece pelo elogio e diz que espera que ela aproveite a noite ao máximo, pois depois daquela noite tudo mudará. Palavras que fazem com que ela pense que a ex-namorada do protagonista está tramando algo. No entanto, ela não liga muito para isso, pois diz que é melhor esquecer, já que primeiro precisa cortar um bife para o protagonista, e quando ele chegar, eles comerão imediatamente e definitivamente dançarão juntos naquela noite. No entanto, a ex-namorada do protagonista não pensa da mesma forma, pois ela acha que Lucy sempre se esforça para desempenhar o papel da garota inteligente e gentil, e se pergunta se Lucy realmente acha que ninguém percebe. Ela diz, então, ela realmente acha que pode controlar os caras com seus truques. Mas antes de começar com seu plano, ela diz que há um obstáculo que precisa ser removido, e esse obstáculo é a garota rosa, que está se perguntando onde está o protagonista, já que quer vê-lo novamente e agradecê-lo, pois, se não fosse pelo protagonista, provavelmente ela estaria morta. No entanto, antes que ela termine seus pensamentos, ela é interrompida pelo namorado do protagonista, que lhe diz que está encantado em conhecê-la. Ela pensa que essa garota provavelmente está pensando em se aproximar do protagonista só porque ele a salvou do acidente. No entanto,
Como Lucy não conhece a ex-namorada do protagonista, ela pergunta quem ela é. A garota se apresenta como Lucy, a namorada do protagonista, e pergunta se um novo vídeo está falando dela. Ela diz: então, seu namorado sempre foi muito responsável e amável, ajudando as pessoas com frequência, e o protagonista a seguiu por 3 anos antes de ela finalmente aceitar ser sua namorada. E rindo, ela pergunta se Lucy sabe por que está dizendo isso, e diz: então, no final, eles são felizes juntos, e se aproxima dela, dizendo que espera que eles aproveitem a noite. De qualquer forma, ele queria agradecer a protagonista, mas não é necessário, já que o protagonista estará ocupado esta noite, pois terá um encontro. E, colocando uma máscara de santa, ela lhe pergunta se ele entendeu, ao que ele responde que sim, mantendo-se no local. Ela grita novamente que ele entendeu, e o namorado da protagonista, ao perceber que conseguiu afastar a garota do protagonista, diz que não tem chance contra ela. Isso acontece enquanto podemos observar como a popularidade dela aumenta, dando-lhe uma taxa de popularidade de 91%. Quanto ao protagonista, ele fica surpreso ao ver que a popularidade de Luigi aumentou, e ele se pergunta como isso aconteceu tão rapidamente, já que o protagonista não fez nada. Agora ele está apenas brincando. No entanto, os pensamentos do protagonista são interrompidos por um homem que lhe diz que o baile está prestes a começar e pergunta por que ele não está pronto. O protagonista responde que agora ele supostamente deve estar limpando e reclama do conselho, pois sempre é a classe dele que tem que fazer coisas tão estúpidas. Além disso, há esse presidente que parece ter algo contra ele. Depois disso, o protagonista, que estava a caminho do baile estudantil, pensa para si mesmo que o presidente do conselho estudantil é um embusteiro, pois sempre usou sua posição para tornar a vida dele pior. Ou, na verdade, a vida dele é feita de quartas-feiras para quem não o suporta. Até mesmo seu amigo China parece ter sofrido por causa dele. No entanto, o protagonista não o vê como um desafio, mas sim como algo interessante e pensa que deveria conhecê-lo algum dia. Nesse momento, o protagonista recebe uma mensagem do delegado, que lhe diz que ele deve ir ao baile, pois o presidente quer lhe dar um prêmio na cerimônia para homenageá-lo por ter salvado alguém. O presidente pede ao protagonista que se apresse, pois todos estão esperando por ele. O protagonista aceita e concorda em estar lá em breve. No entanto, ele se pergunta por que uma entrega de prêmios parece mais uma festa do que outra coisa. Além disso, o protagonista diz que, se não forem atacados, ele não atacará. Mas agora que Genshin deu seu primeiro passo, o protagonista diz que vai se divertir com ele esta noite, mesmo que eles sejam um pouco estranhos. Enquanto o protagonista está caminhando tranquilamente, ele percebe que está sendo observado por um homem, que é o tio apaixonado pela garota ruiva, segurando um tijolo.